a sua escolha já foi feita. Sabemos que o seu sonho é estudar na Univale. Para você não ficar de fora, preparamos descontos especiais e personalizados. Aqui na Uni, temos professores, mestres e doutores e cursos com nota máxima no MEC. E uma infraestrutura perfeita para te colocar na frente do mercado de trabalho. Não perca essa chance de ser único. Clique aqui e confira nossos descontos. Univale, ir além. Olá, você vai ver agora no Uninews. Simpósio sobre TDAH é assunto na Univale. Universidade se agita para retorno das aulas. E ainda, confira detalhes do Pit Stop Univale. Agora no Uninews. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Alves e você vem comigo para saber notícias da Univale e da comunidade. A Univale vai sediar o segundo simpósio do Leste de Minas sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. A repórter Amanda Oliveira tem mais informações. O segundo simpósio de TDAH do Leste de Minas vai acontecer aqui, no Campus 2 da Univale, nos dias 8 e 9 de agosto. E o psicólogo Leonardo Vieira vai conversar um pouquinho com a gente. Leonardo, primeiro eu queria saber, o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa já nasce com TDAH e ao longo da vida, principalmente quando não é tratado, ele vai trazendo muitos prejuízos e podendo também trazer outros transtornos, aí também doenças na vida da pessoa. Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, em função de um TDAH não tratado. E quem que pode participar do simpósio? O simpósio está maravilhoso, vai acontecer aqui na Univale. Todas as pessoas podem participar do simpósio de TDAH. É o simpósio que normalmente tem muitos profissionais de saúde, mas não é exclusivo. Tem profissionais da educação que querem aprender mais para lidar com seus alunos e tudo mais. Pessoas com TDAH e também pessoas que não têm TDAH. Obrigada. Amanda Oliveira para a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. A recepção de professores e colaboradores para o início das atividades do segundo semestre letivo deste ano foi um momento marcante aqui na Univale. Veja só. Uma noite bem extrovertida, com muita interação e ao som da Univale TV Banda, marcou o retorno dos professores e gestores administrativos da Univale para o início do segundo semestre de 2025. Nós estamos buscando que as pessoas aqui vivam felizes de estar aqui, que elas convivam de forma harmoniosa, que todo mundo passa grande parte do tempo aqui e busca o sustento das suas famílias aqui, que aqui seja um ambiente agradável, um ambiente sadio, um ambiente de carinho, de amor, de satisfação. Além de reencontros com boas risadas, abraços, a professora Elisa ressaltou que este também foi um momento de reflexão. É sempre muito importante nesse início, esse momento onde a gente para e pode refletir um pouquinho sobre a nossa prática docente. Hoje nós vamos ter mais um desses momentos de formação, que são muito importantes, porque eles vão nos auxiliar em aspectos que vão muito além daqueles conteúdos que nós estamos habituados a trabalhar com os nossos estudantes. Então, além de ser um momento de formação, também é um momento de retornar, encontrar os amigos, rever todo mundo, e iniciar o nosso semestre de uma maneira muito mais alegre. Todo início de semestre, a Univale realiza momentos especiais para receber os professores e gestores administrativos. Diante de tanta descontração, a noite foi marcada também pela palestra com o tema Gestão de Conflitos do Transitório que Permanece. Nessa palestra, nós discutimos técnicas e habilidades e competências para a gestão de conflitos nos mais diversos âmbitos das relações
relações humanas. Entendemos que os conflitos não são negativos, mas sim condições e formas de ser e estar uns com os outros, porque nós somos diversos. O mais importante que foi dito aqui é que nós temos que não tentar destruir ou acabar com os conflitos. Pelo contrário, o nosso objetivo é construir formas criativas, inclusivas, diversas e democráticas para tratarmos os conflitos. A reitora da Univale avaliou o primeiro semestre deste ano como positivo, cheio de ações, e tem a certeza que este segundo semestre não será diferente. Esse recesso nos dá o fôlego que a gente precisa para voltar cheios de energia, com novas perspectivas, novas possibilidades, novas oportunidades para um semestre abençoado e que a gente sabe que vai ser um semestre intenso também, porque aqui na Univale a gente gosta de diversificar, a gente gosta das atividades e já temos uma programação para o semestre todo. E aos poucos, a rotina começa a ser retomada nas salas do Campus 2 da Univale, com muito vai e vem dos alunos. A movimentação transforma, traz vida às salas, à cantina, são os estudantes chegando para o segundo semestre letivo. Agora eu quero te convidar a seguir nossas redes sociais, para ficar por dentro de tudo aqui na TV e na comunidade. O nosso perfil é @UnivaleTV. Ou então baixe o nosso aplicativo para conferir toda a programação da Univale TV. Você viu aí que os alunos já estão de volta às aulas, né? E se ainda não fez sua matrícula, fique atento, porque está rolando o Pit Stop de matrículas da Univale. O nosso repórter Victor Gabriel vai nos dar mais detalhes. E é isso mesmo, é uma grande oportunidade para você que quer ingressar na Univale com o Pit Stop Uni. A gente está aqui com a Ananda, que vai falar para a gente como funciona. Obrigado por falar conosco, Ananda. Explica para a gente o que é o Pit Stop Uni. Ei, pessoal, então, o Pit Stop é uma oportunidade para quem ainda não finalizou sua matrícula na Univale. Lembrando que nós somos a maior em empregabilidade, os melhores laboratórios da cidade e professores, mestres e doutores. Nós temos aqui um cafezinho, um ambiente climatizado e descontos imperdíveis. Nós estaremos aqui de quarta-feira até sexta, de 8 da manhã até as 17 horas, próximo ao hospital particular aqui na Barão do Rio Branco. E fala pra gente quem pode participar e tem que trazer alguma coisa? Fala pra gente. Não precisa trazer nada. Aqui nós daremos toda a orientação quanto à matrícula. Pode participar qualquer pessoa que deseja ingressar na Univale, que ainda não é aluno e que tem esse sonho de vir para a Uni. Muito obrigado por falar conosco, tá bom? Vitor Gabriel para a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Um momento de muita informação e formação. Assim foi a pré-conferência regional de assistência social realizada aqui no Campus 2 da Univale. Confira. Auditório repleto de delegados, conselheiros, autoridades, representantes de classe e diversos profissionais da área da assistência social reunidos na Univale para a pré-conferência regional de assistência social. O evento contou com uma programação voltada para discussões sobre políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, nos 70 municípios da macro-região leste de Minas Gerais. Nós tivemos as conferências municipais, estamos agora passando pelas conferências regionais, que é um preparatório para a conferência estadual e depois a Conferência Nacional de Assistência Social. SUS, 20 anos, defesa e garantias de direito. Luta sempre. A conferência é um momento muito importante, não só para o fortalecimento do SUS, mas para a gente também, que é o momento em que a gente escuta a sociedade civil, principalmente. Então, além dos gestores, os trabalhadores dos municípios, a gente é a oportunidade que a gente tem de falar com os usuários da assistência social, com as pessoas que trabalham nas entidades, que são muito importantes também, né, para a oferta do serviço da assistência social. E hoje a gente está aqui para discutir políticas regional para estadual. E para a gente sempre é muito bom poder estar nessas discussões, falando de políticas para aquelas pessoas que mais necessitam dessas políticas. O secretário de Assistência Social de Mantena veio contribuir com as discussões. Hoje nós viemos aí para contribuir, né, nessa democracia que é prevista aí pela Constituição Federal. Isso lá nós tivemos propostas por eixo, né, e encaminhamos para
né, pelo formulário que eles enviaram, e viemos aí para votar, né, e tentarmos também chegar à instância estadual, né, aqui é regional, nós vamos tentar chegar à instância estadual para levar as propostas do município para lá também, né, e garantirmos aí que elas sejam deliberadas. O Uninews está terminando. Você acompanha agora mais uma edição super interessante do programa ED Pesquisa, com a professora Elizabeth Campos. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau! Olá pessoal, sou a professora Joana daqui da Univale para mais uma dica do português sem neura. Dessa vez nós vamos falar da palavra férias. Pois é, as férias acabaram, mas a dica continua. Então quando eu falo de férias ou em férias, tem uma diferença? Pois é, tem. Então quando a palavra de férias não vier, o termo férias não vier acompanhado por um adjetivo, eu vou utilizar só o termo de férias. Porém, se vier como um adjetivo, eu vou mudar minha preposição, vou colocar a preposição em. Então, eu posso dizer, estou de férias, mas se eu quero aí caracterizar essas férias, eu vou ter que utilizar, estou em férias escolares. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveite aí a palavra férias e também o descanso que ela proporciona. Um forte abraço, até mais! Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Qual a relação entre os transtornos do neurodesenvolvimento e os distúrbios alimentares? Para conversarmos a respeito, recebemos no ED Pesquisa de hoje a fonoaudióloga, mestre em gestão integrada do território e professora do curso de fonoaudiologia da Univale, professora Elizabeth Campos. Beth, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Ed, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui com você, tá? O prazer é nosso. Beth, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa de mestrado, que você abordou a vulnerabilidade infantil, associando aí, a questão dos transtornos alimentares, dos transtornos do neurodesenvolvimento e os distúrbios alimentares. Para quem está nos assistindo, eu queria que você explicasse para a gente o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento é qualquer alteração que a criança tenha no desenvolvimento sensório-motor dela por alguma causa orgânica, Então, por exemplo, é considerado o que dê a ela uma condição de alguma disfuncionalidade durante o período que ela está aprendendo. Então, por exemplo, são considerados transtornos do neurodesenvolvimento o autismo, crianças com distúrbios de comunicação, a síndrome de Down, a T21, a TDAH, TOD, todos esses transtornos que, de alguma forma, limitam o processo de desenvolvimento da criança. Tá. E aí você faz uma pesquisa pensando inicialmente numa relação dos transtornos do neurodesenvolvimento com os distúrbios alimentares. Em relação aos distúrbios alimentares, o que a gente pode compreender por esse termo? Então, hoje existe um consenso, Ed, que foi feito em 2019, um consenso mundial, porque antes existiam várias nomenclaturas para dizer sobre esses transtornos alimentares, Falavam-se de seletividade alimentar, recusa alimentar, então, crianças anoréxicas, crianças com bulimia ou adolescentes. Então, a partir de 2019, foi então concluído com vários especialistas que os distúrbios alimentares
pediátricos são disfunções durante o processo da alimentação por 4 fatores, né, que são principais. Algum fator, alguma condição clínica orgânica que a criança tem, algum fator psicossocial que a criança tenha também, ou alguma inabilidade com relação às estruturas orais, dificuldade de mastigar, de deglutir, né, e fatores que levam a criança nutricionais, por alguma deficiência nutricional. Então, é determinado que quando se tem esses 4 pilares, então é determinado distúrbios alimentares pediátricos. Na sua pesquisa você traz 3 termos, que é o corpo, o território e a alimentação. Como que esses 3 conceitos eles podem, né, se interligar para pensar esse tipo de vulnerabilidade infantil? Isso, então, na minha pesquisa e durante todo o meu mestrado, né, eu fui apresentada a vários autores sobre território e me ajudou muito a construir esse pensamento, né, então, dessa criança que nasce, né, então a boca é o primeiro território de dominação dessa criança, né, e também é o primeiro território onde ela faz as relações sociais dela, né, então, através da boca, ela vai ter esse alimento no seio, vai se relacionar com a mãe e ao longo da vida dela também um outro conceito, né, que ficou muito para mim esclarecido durante as minhas leituras e os vários autores que vocês nos apresentaram foi a questão da fenomenologia, né, da percepção desta criança do meio, né, através desse ritual de alimentação, né, quais são os fenômenos, né, e de percepção que ela tem do meio. E também com relação ao domínio, né, o território de domínio também, né, que foi um outro conceito me apresentado, onde essa mesa, né, esse lugar da alimentação, esse território onde se come, ele também pode ser um território de dominação, né? Ou a criança se recusa a alimentar como uma dominação, ou essa comida ela é imposta, ela é empurrada nessa criança, que também constitui uma dominação da família ou do cuidador com relação a ela. Muito interessante. E aí, a sua pesquisa, né, ela faz essa discussão, mas se concentra em Governador Valadares. Isso. Quais são as características específicas de Valadares, né, que você conseguiu identificar, né, e que influenciam, né, de certa forma, essa vulnerabilidade infantil? Então, a gente tem aqui, né, nós somos uma cidade, né, de médio porte, né, então o que isso também, né, o que essas famílias e também dos nossos ancestrais que viveram aqui, o que isso na relação, né, e na comida, nesses rituais, o que isso se processa nas crianças, né, no território de Governador Valadares. Então, isso para mim foi muito importante, ver as condições mesmo de alimentação desse território Governador Valadares. E aí eu escolhi, né, o território de duas escolas públicas, tá, de Governador Valadares, e também foi importante, Ed, a marcação da idade das crianças, que eu fiz na primeira infância, né, que vai de 0 até 6 anos. Então, nós fizemos em 2 escolas públicas de Governador Valadares, onde a gente, então, teve lá a pesquisa com os casos, de caso controle, né, e os estudos de caso a gente fez no CRAED, que é onde estavam o público de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. E aí a gente pode, então, fazer uma associação entre transtornos do neurodesenvolvimento e distúrbios alimentares? Qual é o resultado, né, que sua pesquisa chega? Esse foi o grande surpresa para mim, porque, na verdade, o que me fomentou no mestrado, a minha pergunta de pesquisa foi exatamente essa, Ed. Será que as crianças com transtorno, né, elas têm mais condições ou mais probabilidade de terem, né, os distúrbios alimentares? Porque isso me incomodava muito na clínica, porque as crianças chegavam e quando ela tinha essa condição de distúrbio alimentar, as pessoas já falavam assim, ela é autista.
tá? Só pelo fato dela ter essa recusa alimentar. Então, a minha pergunta foi fomentada por isso. Será que realmente nós temos hoje um público maior de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento que tem esse distúrbio, ou ele ocorre também em crianças típicas, né? E aí foi a grande surpresa, porque a gente fez uma razão de risco, né, o odds ratio, né, entre essas duas populações, e deu um P menor que 1, né? Significa que não tem relevância nenhuma. Foram quase a mesma quantidade de crianças típicas que tinham distúrbio alimentar das crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E aí esse resultado, né, muito interessante, aponta aí, né, um cenário, né, e a sua pesquisa também ela indica soluções, né? Quais são os tipos de recomendações, proposições que você apresenta, né, para mitigar essa questão da vulnerabilidade infantil em relação aos transtornos, né, os distúrbios alimentares? Então, eu acho que o poder público tem que ficar atento, né, com esse resultado. Então, estar nessas escolas acompanhando realmente as famílias e as crianças, né, o quanto de recusa alimentar que eles têm, né, não só no CRAED, mas nas escolas, né, e já existe um programa que até foi desenvolvido aqui no mestrado, sobre alimentação nas escolas públicas, mas isso complementaria, porque esse estudo que a gente já tem na rede é sobre alimentação para crianças que são celíacas ou que têm alergias alimentares, mas agora não, nós estamos falando de crianças que recusam a comer. Então, precisa de ter uma política pública para elas, porque isso a gente tem na clínica de muita dificuldade, porque essas crianças elas não podem levar de casa, muitas vezes, a comida que ela está acostumada a comer. É proibido, né? Então, tem que ter um programa que vá acolher, né, esse tipo de distúrbio alimentar nas crianças típicas também. A sua pesquisa ela foi feita vinculada ao mestrado, né, em gestão integrada do território. Como que esse mestrado colaborou, né, para você desenvolver esse raciocínio e a sua pesquisa? Eu falo que o mestrado aqui foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca pensei que eu fosse ler tanto e conhecer tantos autores assim que pudesse nos dar essa sede, né, pelo território, mas um território demarcado, não só um território geográfico, né, mas o território da consciência de cada um, né, das ações das pessoas, né, como que isso influencia as relações, né, de dominação ou não, em tudo, né, nas percepções que a gente tem das pessoas, dos grupos sociais, através do conhecimento do território. Foi para mim, abrir o mundo para mim, distinto, que eu não conhecia. E é muito interessante, né, o seu relato, porque essa interdisciplinaridade, né, que é própria do mestrado, te permitiu aí ver esse fenômeno, né, a partir de diversos olhares. E aí, a partir disso, na sua visão, quais são as ações, né, as parcerias que podem ser feitas, né, entre universidade, poder público, sociedade civil, né, para que algumas questões possam ir para o campo da prática mesmo, né, e modificando aí talvez o atendimento, né, dessas crianças. Então, eu acho que há uma necessidade de uma interdisciplinariedade, então até mesmo de questões clínicas mesmo, não só nutricionais, gastro, fonoaudiólogos, psicólogos, né, educadores, pedagogos, né, e também na sociedade pública, né, ver o que eles podem fazer em termos de renda, que tipo de alimentação pode ser feita, será que essa alimentação ela é uma alimentação que ela é para aquela população, para aquelas pessoas, né, então não uma coisa imposta assim, né, de uma merenda escolar, mas estudada em termos das características individuais de cada um também. E a sociedade civil, quanto que ela pode contribuir com isso, né? Então, nas feiras livres, né? Nesses desperdícios que a gente tem de alimentação hoje em dia, então, os grandes empresários, né? Do ramo alimentar, quanto que eles poderiam contribuir também nessas dietas variadas das nossas crianças, né? E específicas para cada uma delas, com as suas limitações, né?
Então, Beth, você, né, é professora no curso de fonoaudiologia, faz uma pesquisa, né, que envolve transtornos do neurodesenvolvimento, né, distúrbios alimentares. Para quem faz fonoaudiologia, por exemplo, está lá na graduação, como que essa questão ela é discutida, qual que é a importância, né, qual é o recado que você deixa para os alunos da fonoaudiologia especificamente, né, a partir desse exemplo da sua pesquisa? Então, nós na fonoaudiologia, a gente tem um olhar muito clínico, né, e também não só para questões clínicas, mas também sociais, emocionais, psicossociais, para esse bebê, essa relação com a mãe principalmente, né, que é o primeiro alimentador dessa criança desde muito cedo, né, então, e a gente precisa de entender que essa alimentação não é só um peito, né, ou se a criança pegou bem, né, o peito, ou como ela foi o desempenho dela durante a sucção, mas o que tem por trás dessa relação? Que sinais são esses que são perceptíveis pela mãe, perceptíveis pela criança dessa pessoa, dessa relação? Então, alimentar é uma dica que eu passo também para os meus alunos. Não é só uma questão de movimentos orais, né, que é o que a gente está mais acostumado a estudar, mas é muito além disso, de uma boca, de um corpo, né? É um território que fala, que sente, que se relaciona, né? E aí, para quem está nos assistindo, né, para os cuidadores, para as mães, para os pais, né, qual a mensagem que você deixa, né, no sentido deles buscarem apoio, né, e principalmente como observar, né, que há alguma coisa que precisa ficar atento, né, a alguns sinais para crianças que eventualmente apresentem, né, alguns desafios, tanto do transtorno do neurodesenvolvimento, mas sobretudo em razão, né, dos distúrbios alimentares. Então, eu acho que esses sinais eles já vão sendo apresentados, né, nesta relação desde muito cedo. Então, é uma criança que mama pouca quantidade, ou tem uma ingesta muito pouca, ou excessiva ingesta. No período, por exemplo, da introdução alimentar, é extremamente importante que essa introdução alimentar seja feita de uma forma que a criança possa ter consciência do que é essa boca, como ela se move, o que está entrando nessa boca, as diferenças, e que ela seja respeitada, né? Então, se ela não gosta desse alimento, não forçar a alimentação, porque é uma prática que eu vi também na minha pesquisa, que ainda tem, né, assim, punição para as crianças que não comem, tá? Barganha, né? Então, se você comer, eu vou te dar isso, né? E outra coisa que foi muito forte na minha pesquisa foi a falta de uma rotina de alimentação hoje em dia nas nossas famílias, nos nossos territórios, né? Então, não tem o hábito de sentar à mesa, as casas não cheiram a comida mais, a cozinha tem cheiro de pinho-sol, né? Então, e a gente tem memórias afetivas das nossas infâncias, né? Do cheiro da casa da avó, do bolo, das roscas, né? E hoje as crianças não têm essa experiência de vida, ainda essa percepção do que é esse ato social, comer, é muito restrito, e essas crianças precisam ser respeitadas também, né? Uma coisa que acontece muito, né, assim, às vezes os pais, os responsáveis, dão uma alimentação e junto com a alimentação dão um celular. Isso. Né? Como que é, né? Isso você já falou um pouco, mas qual que é a importância de equilibrar isso para, né, um melhor cuidado? Então, isso foi uma das questões que foi uma pergunta do meu questionário na pesquisa, se usa distrator durante a alimentação. Então, esse distrator, ele tira totalmente a visão e a percepção da criança, da relação social, né, que ela precisa fazer ali, mas também dessa relação dela com os alimentos, né? Então, ela vai sendo alimentada, ela nem sabe o que ela está comendo, tá? Porque ela está distraída nesse aparato, né, que seja a televisão ou o telefone celular, né? Então, ela não entra em contato nem com o outro, né? E nem com o alimento que ela precisa tocar, cheirar, provar, ver que cor que é, que textura que tem, tá? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Isso é muito importante, né? Que
essas orientações, né, a gente possa ficar atentos a ela. Beth, agradeço a sua participação no Ed Pesquisa. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. E agradeço também, né, você que nos assiste, o Ed Pesquisa, te convido a assistir as outras edições no YouTube da Univale TV e também toda a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Música